Olá, estudantes! Hoje a nossa aula será sobre inflamação aguda. Veremos que nesse conteúdo eu vou abordar conceitos gerais da inflamação, então vou revisar alguns conceitos de inflamação. Eu vou falar sobre as causas da inflamação e vou falar também mais especificadamente sobre a inflamação aguda, né? Quais são as suas fases, quais são as suas células, quais são as moléculas que desencadeiam a inflamação aguda. Então, o foco da aula de hoje é inflamação aguda. Primeiramente, o que é a inflamação? A gente tem a inflamação como uma resposta absolutamente natural a tecidos vascularizados e, de forma geral, é uma resposta a infecções e tecidos lesados. Então, faz parte da resposta imune, chamada de resposta imune inata, por não ser específica e por agir sempre da mesma forma, independentemente do seu estímulo, né? Existem algumas breves variações, entretanto, a resposta de maneira geral inflamatória, ela tem o seu processo, ela tem as suas fases e ela não tem grandes diferenças, né? Diferenças substanciais com relação ao seu estímulo. O que ativa um processo inflamatório? A gente tem os chamados danos físicos, químicos e biológicos como agentes causadores da inflamação. Então, a inflamação é um processo absolutamente natural. Em alguns momentos ela pode se tornar patológica, mas inicialmente ela é sempre natural. Ela tem o objetivo de recuperar a homeostase. Por isso, os processos que podem ativar a inflamação vêm sempre de um agente danoso. Esse agente danoso ou esse agente agressor, ele vai estar em um dos três grupos. Ou ele é um agente biológico, ou ele é um agente físico, ou ele é um agente químico. A gente pode reunir nesses três grupos os principais agressores que desencadeiam um processo inflamatório, resposta essa, que é uma resposta natural do sistema imune e que pode sim se tornar, com relação às suas consequências, um evento patológico, mas inicialmente é sempre um evento natural que tem o objetivo de recuperar a homeostase. Dentro dos agentes biológicos que podem induzir um processo inflamatório, temos os micro-organismos de maneira geral. Esses micro-organismos podem ser bactérias, fungos, vírus, ou mesmo outros agentes biológicos, como por exemplo as próprias toxinas que são produzidas por bactérias que induzem um processo inflamatório, os LPS, por exemplo. Daí a gente tem também os agentes físicos. Esses são muitas vezes energias, né? Energia radiante, eletricidade, ou mesmo como, por exemplo, objetos pontiagudos, né? Ou objetos pérfuro-cortantes de maneira geral, calor excessivo, frio excessivo, também são agentes físicos importantes que podem provocar um evento inflamatório, gerando até necrose. Agentes químicos, podemos citar os ácidos e bases fortes, né, que por vezes podem cair na pele e provocar um processo inflamatório, como por exemplo o hipoclorito, né, que é uma base forte, ou mesmo ácidos, né, com pH 1, por exemplo, podem provocar danos na pele. Gases corrosivos, de maneira geral, também podem induzir um processo inflamatório. Qual que é a função da inflamação? Como eu disse, inicialmente, um evento inflamatório, o processo de inflamação, é um evento natural, é uma resposta evolutiva do corpo aos danos que esse corpo pode sofrer. Tem as suas fases bastante sincronizadas e bastante sequenciais, né? A gente tem realmente as etapas acontecendo de maneira sequencial. E a função da inflamação é justamente eliminar essas substâncias que são indesejadas ou nocivas do corpo. Então, se eu tenho um agente agressor que está atacando o corpo naquele momento, seja um objeto pontiagudo ou mesmo seja um micro-organismo, esse tecido ele precisa ser recuperado, ele precisa voltar
ao normal para poder executar a sua função. Então, logo, as etapas da inflamação vão envolver etapas que visam eliminar essa substância indesejada ou nociva, danosa, para que esse tecido possa recuperar a sua homeostase, a sua função natural. Tem o objetivo também de eliminar células danificadas. Por quê? Quando eu tenho um dano, eu tenho a possível entrada de micro-organismos, ou mesmo o dano tecidual provocado, por exemplo, um objeto pontiagudo, que na maioria das vezes também vai envolver um dano biológico, porque o objeto pontiagudo, na maioria das vezes, não vai estar esterilizado. Então, além do dano físico, eu tenho dano biológico. E aí eu tenho, além da presença dessas células de patógenos, possíveis patógenos, eu tenho também esse tecido que foi lesionado pelo objeto pontiagudo ou mesmo por um ácido, por exemplo. Ou seja, essas células morreram daquele tecido, elas precisam ser de fato retiradas daquele local, né? Elas viraram, entre aspas, lixo ali, né? Resíduos, elas precisam ser removidas para que aquele tecido possa se recuperar da melhor forma possível. Então a gente precisa realmente eliminar essas células danificadas desse tecido que foi danificado, que foi prejudicado, que sofreu injúria. Eu preciso também remover as células dos patógenos que vão vir a ser eliminadas ali por meio da resposta imune. E aí, retirando esses resíduos todos, eu tenho ali um tecido um pouco mais limpo, que vai me possibilitar o processo subsequente, que é o reparo desse tecido lesado, né? E aí eu já dou a deixa para uma função também importantíssima da inflamação, que é a recuperação desse tecido. Ou seja, esse tecido ele vai ser reparado e a inflamação é um processo que vai finalizar com o reparo tecidual. Então, a gente tem como principal objetivo a recuperação da homeostase. Para isso, a gente precisa eliminar o agente agressor e, no final, reparar esse tecido. Em boa parte das vezes, esse tecido vai ser reparado de maneira correta, com o tecido que anteriormente existia ali. Às vezes, esse tecido anteriormente que existia não é possível mais de ser recuperado na sua totalidade e a gente tem a substituição por outros tipos celulares que não deixam aquele tecido da mesma forma como antes, mas que também é uma forma de reparo, né? Não tão perfeita, mas também é uma forma de se reparar. Aqui eu tenho uma figura que mostra um pouquinho dessas etapas que a gente vai ver em detalhes, certo? Então a gente tem aqui a entrada, por exemplo, de um micro-organismo, que é um agente biológico agressor. Eu tenho aqui, por exemplo, um tecido necrosado, que essa necrose pode ter vindo, por exemplo, de um agente físico ou químico. E eu tenho ali as células que ficam abaixo desse tecido já de prontidão para poder agir quando isso acontecer. Essas células aqui, elas são células que já existem e que têm o objetivo de serem guardiãs desse tecido. As células que foram lesionadas, bem como essas células absolutamente naturais que já ficam ali, elas produzem várias substâncias que, ao caírem na corrente sanguínea, induzem o recrutamento de leucócitos sanguíneos para esse tecido lesionado, para o local da inflamação. Então, a gente sempre diz que a inflamação é um evento local. É possível que as consequências dessa inflamação possam ser sentidas de maneira sistêmicas ou mesmo com a exceção, né, de um evento local, na verdade que não seria um evento local, que é a sepse, que é um evento generalizado, um evento sistêmico. Mas tirando esses casos, a inflamação é sempre um evento local, então vai acontecer no local onde houve a lesão, certo? Com o recrutamento dos leucócitos, esses leucócitos eles vão, de fato, fagocitar ou mesmo eliminar esse agente agressor ali localizado e posteriormente vão produzir alguns fatores importantes, fatores de crescimento importantes para a recuperação desse tecido. Então, essa figura, ela resume um pouco do processo, certo? Mas a gente vai ver como esse processo ocorre de maneira detalhada. Quais são as consequências da inflamação
que são negativas. Existem algumas consequências da inflamação que não são positivas e sim negativas. Isso acontece porque essa inflamação ela está mal direcionada, ou ela está insuficiente, ou ela está mal regulada. Vamos lá para essas três características nocivas da inflamação. Quando a inflamação está mal direcionada, eu tenho um evento inflamatório que está sendo gerado por, por uma proteína ou um componente estrutural do próprio organismo. É o caso das doenças autoimunes, né? Onde eu tenho, por exemplo, uma inflamação sendo gerada por um antígeno próprio, né? Por algum tipo de erro durante esse processo de reconhecimento lá, por exemplo, na seleção negativa de linfócitos. Então, eu tenho ali uma inflamação sendo gerada para antígenos do próprio corpo, as chamadas doenças autoimunes, ou mesmo uma inflamação mal direcionada, pode ser dado como exemplo uma simples partícula de poeira ou mesmo um veneno de abelha, algo do tipo, em que um antígeno do ambiente, né, que a maioria das pessoas convivem, só que em algumas pessoas esse evento de inflamação vai acontecer de maneira muito exagerada. Né? E aí a gente tem doenças como alergias acontecendo. É o caso aqui, por exemplo, de sinusites, em que eu tenho a patologia sendo provocada por inflamações constantes que acontecem no trato respiratório por antígenos bem comuns, como poeira, por exemplo, ou mesmo ácaros, que são do dia a dia da maioria das pessoas e que em algumas pessoas é respondido de maneira muito exagerada, provocando um efeito nocivo da inflamação ali constante, né? A resposta insuficiente, ela vem a partir do momento em que o sistema imune não deu conta, de fato, de eliminar aquele agente agressor. E ele permanece no organismo, causando sempre a indução da inflamação. Então, quando a resposta inflamatória ela não é o suficiente para que ocorra todas as fases e no final haja a eliminação do antígeno e reparação desse tecido, ela fica sendo induzida a todo tempo porque aquele agente agressor não foi eliminado. Portanto, os seus produtos, as suas secreções, os seus resíduos está induzindo um processo inflamatório constante. A inflamação também pode ser mal regulada. Isso ocorre porque durante as fases da inflamação, lá nas últimas fases, eu tenho, por exemplo, alguns eventos que vão levar à queda dessa inflamação, ao término dessa inflamação. Isso acontece, por exemplo, quando as células do sistema imunológico envolvidas fazem ou sofrem apoptose. Então, elas morrem ao final do processo porque elas foram geradas em algum número, né, para poder dar conta da inflamação, mas elas já fizeram o seu serviço, portanto, devem ser eliminadas ao final do processo. E também outros eventos que eu vou comentar mais adiante, como a produção de mediadores anti-inflamatórios, que também diminui o processo inflamatório. Quando isso não acontece, quando não tem uma morte ou mesmo não produzo em quantidade adequada os mediadores anti-inflamatórios, eu tenho uma inflamação mal regulada. E, portanto, essa inflamação mal regulada vai fazer com que esse evento inflamatório continue durante algum tempo e isso pode se tornar patológico. Então, né, o agente agressor acaba permanecendo por muito tempo no organismo, uma resposta que era normalmente protetora acaba se tornando a causa principal da doença, e como exemplos a gente tem a artrite reumatoide, né, que é uma doença autoimune, reações de hipersensibilidade de maneira geral, provocadas, por exemplo, pela picada de insetos, como comentado anteriormente. O resultado da inflamação ele é benéfico, em boa parte das vezes. Por quê? Ele vai levar à neutralização do patógeno ou das toxinas, à destruição completa desse patógeno, ou mesmo do agente agressor, vai levar ao confinamento das substâncias nocivas, ou mesmo desse organismo que possa estar provocando a doença, ou seja,
Eu vou manter essa substância ou esse agente agressor num canto só do corpo, impedindo que ele acesse outros tecidos e possam provocar dano, ou mesmo caia na corrente sanguínea, né, que poderia se espalhar pelo corpo. Eu vou também fazer o enclausuramento dele, que tem a ver com o fato de eu prender ele também num local específico e também vou fazer a eliminação desse agente danoso, né? E aí por diversos aspectos. Essas etapas serão discutidas. O processo inflamatório ele é maléfico quando ele vai provocar a destruição desse tecido, a lesão incapacitante ou mesmo a morte do indivíduo. Né? A destruição do tecido ela vem principalmente do fato de que as células do sistema imune, ao tentarem eliminar o patógeno, acaba gerando vários produtos que podem prejudicar o entorno de onde está esse patógeno, que são as células do nosso tecido. Né? E se essas células ao redor são prejudicadas, portanto, eu tenho lesão tecidual, né? Que pode gerar, dependendo da extensão, uma lesão incapacitante ou mesmo a inatividade de algum órgão que pode levar à morte. O processo de inflamação tipicamente envolve os 5 R's. Esses 5 R's são reconhecimento do agente lesivo, recrutamento de leucócitos, remoção do agente agressor, regulação ou controle da resposta e a resolução, que seria o reparo. Essas etapas todas serão vistas agora em detalhes. Tá? Vamos começar aqui com as fases do processo da inflamação aguda. Então, os processos que envolvem especificamente a inflamação aguda são dilatação de vasos, levando ao aumento no fluxo sanguíneo, aumento de permeabilidade da microvasculatura e imigração de leucócitos da microcirculação para eliminar o agente agressor. Professor, o que é isso? Vamos ver cada uma dessas etapas em detalhes para que a gente possa entender o todo da inflamação. Então, o que eu vou falar agora? As fases sequenciais de como essa inflamação aguda acontece e como ela termina ou deveria terminar. O primeiro evento que ocorre no evento inflamatório, no processo inflamatório, é a primeira informação de que aquele tecido ele foi lesado. Então, vamos recapitular. A inflamação ela acontece por conta de um dano ao tecido. Esse tecido foi lesionado, ou seja, as células foram danificadas. Essas células, quando são danificadas, seja por um agente físico, químico ou biológico, elas literalmente podem sofrer lise, né, um processo de necrose, por exemplo, e aí, ao sofrerem lise, o conteúdo intracelular acaba extravasando para o meio intersticial, ou seja, para o meio entre as células do tecido. Então, literalmente, vão para fora da célula. Quando vão para fora da célula, essas substâncias acabam caindo lá na corrente sanguínea, então ficam suscetíveis de caírem na corrente sanguínea. Quando essas substâncias caem na corrente sanguínea, serve então para avisar o corpo de que houve uma lesão, de que houve um dano tecidual. Então, as próprias células lesadas conseguem avisar o corpo de que houve um dano tecidual, né, de que houve algum tipo de lesão. E lembrando, essa lesão pode ter vindo de uma bactéria, por exemplo, de um ácido ou mesmo de uma radiação. Então, a gente tem ali as próprias células lesadas fazendo isso. Eu tenho também as chamadas células sentinelas, que são células que já ficam no próprio tecido, certo? Como os mastócitos, por exemplo, e também são produtoras de moléculas sinalizadoras de danos, né? Como, por exemplo, as histaminas, que são quimiotáticos potentes para chamarem as células do sistema imune para o local de onde houve o dano. Eu tenho também ali fagócitos locais, que são os guardas que ficam lá no tecido já de prontidão, e aí esses guardas são quem? Principalmente macrófagos e células dendríticas. Os macrófagos, particularmente, são bastante envolvidos na inflamação aguda, junto com neutrófilos que estão no sangue. E aí o fato
tanto as células lesadas quanto as sentinelas, quanto os fagócitos locais, né, esses monócitos que saem lá do sangue, vão para o tecido e ficam residentes ali, que são os macrófagos e células dendríticas, conseguem produzir sinalizadores ou informantes para o sangue de que algo está acontecendo de errado ali naquele tecido. E, portanto, esses sinalizadores, ao caírem no sangue, vão recrutar, vão fazer com que os leucócitos que estão no sangue em maior concentração vão em direção ao local onde ocorreu o dano, ok? Então, informam a presença de lesão. Essa informação ela é dada por meio especificamente de citocinas, mensageiros lipídicos e outros mediadores da inflamação. Então, esses sinalizadores aos quais estou me referindo que conseguem informar a presença da lesão são especificamente citocinas, mensageiros lipídicos e alguns outros mediadores da inflamação, como a histamina citada aqui. E aí, esse destaque realmente vai para a histamina, porque a histamina ela é um grande indutor pró-inflamatório, então induz inflamação. Ok, então a primeira coisa, após a ocorrência do dano, é informar ao corpo de que esse dano ocorreu, certo? Esse dano já foi informado, agora o que acontece? Né? O corpo já sabe que tem um problema. O primeiro processo que acontece aí após o corpo identificar a lesão tecidual é as reações iniciais que os vasos sanguíneos vão fazer. Então, os vasos sanguíneos, eles iniciam o processo de inflamação. E eles iniciam por quê? Porque eles receberam a informação de que houve dano e eles são protagonistas no processo inflamatório porque eles vão precisar, de fato, se posicionar de maneira diferente para possibilitar que os leucócitos lá do sangue vão em direção ao tecido lesionado. E daí a primeira coisa que acontece é realmente o aumento do fluxo sanguíneo naquele local onde ocorreu o dano. Então, se eu tenho, por exemplo, um dano físico, você bateu o seu braço. Ali no local onde bateu o seu braço, você vai sentir dor, você vai ver que vai inchar no local onde você bateu e vai ficar vermelho, né? Esse local ele vai ficar vermelho porque houve ali o aumento do fluxo sanguíneo, certo? Junto com esse aumento do fluxo sanguíneo, eu tenho também a permeabilidade dos vasos. E aí eu vou mostrar essa figura aqui para que a gente possa entender melhor como ocorreu isso. Então, eu tenho aqui um vaso que tinha um determinado calibre, tinha determinada espessura, certo? Aqui tem as células endoteliais e o conteúdo dentro da luz desse vaso, que são as proteínas de maneira geral, também as hemácias e também os glóbulos brancos. Quando ocorre a vasodilatação, ou seja, o aumento do calibre desse vaso, eu tenho então essas células endoteliais sendo separadas levemente. Então percebam que elas criaram um certo espaço uma da outra, certo? Então existe agora um espaço uma da outra. Como existe esse espaço, o plasma que está dentro do vaso sanguíneo, ele pode se difundir de maneira mais fácil, porque eu abri espaço para esse plasma poder passar. Junto com esse plasma também passam várias proteínas que estão no sangue, certo? Então, isso inicialmente acontece e esse processo, a vasodilatação, ela acontece para permitir a permeabilidade vascular, que é o fato dos vasos ficarem mais permeáveis, para permitir que o próprio plasma, junto com várias proteínas, vários mediadores importantes ali, vão para o local. Então, lembra vocês que essa vasodilatação está ocorrendo no local aonde houve a lesão, então na região é onde está acontecendo essa vasodilatação. E essas células separadas visam então o extravasamento de plasma e também a gente vai ver mais na frente que é essencial que essas células fiquem mais separadas para que os leucócitos consigam ter espaço suficiente para poderem passar por esses pequenos buraquinhos, por essas fissurinhas que foram geradas aqui entre uma célula e outra.
Então aqui dá para ver esse mesmo processo acontecendo, agora com foco nas proteínas que foram extravasadas ali. Então a gente observa na imagem A um vaso de calibre normal, o próprio plasma ele já tem uma mobilidade, né, entre a luz do vaso ali e o tecido, porque a gente precisa de hidratação, precisa de vários componentes que tem ali no plasma. Entretanto, quando ocorre o evento inflamatório, uma das primeiras fases é o que? Esse vaso aumentar o seu calibre, ocorrer a vasodilatação. Com isso, as células endoteliais ficam mais separadas, possibilitando então a passagem aqui, como está mostrado, tanto do próprio plasma, a parte líquida, né, quanto também as proteínas também conseguem fazer essa migração. Esse conteúdo de proteínas e também de células que também conseguem passar por esse espaço é chamado de exudato. Então, o exudato é um alto conteúdo proteico, podendo conter algumas hemácias e também leucócitos que vão escapar por esses espaços aqui. Além da passagem dessas proteínas, eventualmente de hemácias, um dos principais motivos pelos quais esses vasos aumentam e as células endoteliais ficam um pouco mais distantes é para que ocorra a migração dos leucócitos, né? Uma das fases, eu lembro a vocês, da inflamação e recrutamento de leucócitos para o local da lesão. Então, eles precisam arrumar uma passagem ali para poder conseguir chegar até o local, certo? Então, esses leucócitos também conseguem passar por esses espaços. Por isso, é essencial que ocorra a vasodilatação, que tem, então, de maneira resumida, o objetivo de facilitar o movimento das proteínas e leucócitos do plasma para fora da circulação, em direção ao local da infecção ou lesão. E isso é realizado, então, aumentando o calibre do vaso ou chamado também o processo de vasodilatação. Certo, esse processo de vasodilatação, o aumento da permeabilidade, a saída desse plasma para o local da lesão, faz com que nós sintamos alguns sinais de que isso está acontecendo. Óbvio que a gente não consegue ver a olho nu só olhando para o local onde está a lesão, mas a gente consegue sofrer alguns dos sinais de que esse evento está acontecendo. E um dos mais comuns é o edema, que é aquele inchaço que é formado, né? Aquele galo que é formado quando a gente bate, por exemplo, uma parte do nosso corpo, forma aquela protuberância. E quando a gente pega, a gente observa que é molinho, né? Então, literalmente, ali é um monte de líquido junto com um monte de células. E a gente percebe que há o inchaço na hora que a gente bate bem rápido, né? E ali a gente vê que houve um dano. Junto com esse extravasamento, então, de plasma, eu tenho o sinal, né, de edema, que basicamente é realmente aquele excesso de fluido no tecido intersticial ou das cavidades serosas, né? A gente consegue ver mais quando principalmente nos tecidos aí da derme, onde a gente consegue ver na superfície do nosso corpo isso acontecendo. Com o aumento do fluxo sanguíneo, a gente consegue ver também que a região que foi lesionada, ou seja, a região, por exemplo, que a gente bateu, ela fica mais vermelha e fica mais quente. Isso acontece naturalmente pelo aumento do fluxo sanguíneo. Então, eu tenho ali um local, né, que passa mais sangue, portanto, ele fica mais vermelho, o sangue também leva calor, portanto, fica mais quente. E a gente consegue realmente ver e sentir esses sinais, certo? Também há um pressionamento dos nervos, principalmente dependendo de alguns locais, o que faz com que a gente também sinta dor. Certo? Então, como eu disse, esse primeiro processo, essa primeira fase é essencial para essa próxima fase aqui, que é o recrutamento de leucócitos para os locais da inflamação. Então, é graças às mudanças no fluxo sanguíneo e na permeabilidade vascular que o processo de recrutamento de leucócitos é induzido e é possível, certo? Eu lembro a vocês que os leucócitos, né, os polimorfonucleares,
eles estão no sangue, certo? Eles estão no sangue e eles precisam migrar do sangue para o local lesionado. E aí eles devem fazer essa migração de maneira bastante direcionada, né? Bastante realmente induzida por determinadas moléculas, eles não saem à toa. Então, eles devem literalmente encontrar espaços ali para que ele possa se adentrar entre as células endoteliais e conseguirem passar para o tecido onde houve a lesão. Esse processo, ele é extremamente regulado, né? Ele é extremamente regulado e a gente diz que esse recrutamento de leucócitos, especificamente aquela parte final de saída dele, se chama diapedese, né? Que é, na verdade, resumido aqui em algumas principais fases. Então, como que ocorre essa migração dos leucócitos do sangue para o tecido? A gente pode falar que ocorre em fases de rolamento, ativação, adesão estável ao endotélio e migração através do endotélio em direção ao tecido. Então, nessa imagem aqui, a gente observa que os leucócitos, primeiramente, eles vão ali namorar o endotélio, né? Vão chegar pertinho, depois eles vão rolando sobre o endotélio até acharem, literalmente, né, receptores em que eles possam se ligar às células endoteliais e encaixar perfeitamente. Quando isso acontece, essa adesão ela se torna extremamente estável, ou seja, conseguiu interagir, conseguiu se fixar ao local onde esse leucócito pode então passar da luz do vaso sanguíneo, né, da parte oca do vaso sanguíneo, para o tecido. E isso é feito entre aqueles espaços que nós comentamos na primeira fase lá, que eu comentei na primeira fase, que é entre os espaços entre as células endoteliais, certo? Envolve uma série de proteínas que eu não vou adentrar aqui, mas basicamente o processo ele é feito de maneira sequencial e a última fase, que é chamada de fase de diapedese, né, ou diapedese, é realmente, digamos que esse leucócito se espremer entre as células endoteliais e passar para o outro lado, que é o lado do tecido, e ir em direção ao local afetado, né, ao tecido afetado. E ele consegue achar o local certinho, exatamente, do local afetado, porque tem ali uma série de sinalizadores, de quimiocinas, chamando a atenção desse leucócito especificamente para aquele cantinho lá, para que ele possa fazer o seu trabalho, né? Então, aqui está a figurinha para a gente observar. O recrutamento de leucócitos, ele também vai envolver uma função fundamental quando os leucócitos de fato estão já no tecido, que é a fase de eliminação do patógeno. Então, é por isso que os leucócitos de fato tiveram o trabalhão de saírem lá do sangue para irem para o tecido, né? E sofrerem todas aquelas etapas de rolamento, adesão, ativação e tudo mais. Então, essas fases aconteceram para que ele pudesse chegar ao local, pudesse encontrar o agente agressor, pudesse reconhecer esse agente agressor e eliminar esse agente agressor. Tipicamente, isso envolve um evento chamado de fagocitose, né? E aí a fagocitose visa literalmente a englobar esse patógeno, já explico com mais detalhes, e aí fagocitar, eliminar, né? Então, a célula vai comer esse patógeno, que pode ser uma bactéria, por exemplo, né? E aí vai eliminar esse agente. Também tem uma função fundamental desses leucócitos, que é fazer o reparo tecidual. Os leucócitos são capazes de produzirem alguns fatores de crescimento que visam depois recuperar esse tecido de maneira bastante correta, certo? Então, a gente tem um tecido lesionado que depois ele é plenamente restaurado, na maioria dos casos. E aí a gente tem os leucócitos participando desse processo pela indução e produção de fatores de crescimento, junto com células como fibroblastos,
que vão ajudar no processo de recuperação do tecido. Mas vamos falar dos principais leucócitos que fazem aí, de fato, esse trabalho de fagocitose, certo? E de eliminação dos patógenos, possíveis patógenos que estão ali, ou mesmo do agente agressor. A gente tem que diferenciar as células que fazem parte da inflamação, chamada de inflamação aguda, e da inflamação chamada de crônica. Então, quando a gente observa os tipos celulares, tem alguns que chamam mais a atenção para diferenciar. Se aquela inflamação está acontecendo só naquele momento para eliminação particular de agente agressor, a inflamação aguda, ou se aquela inflamação ela já existe há muito tempo, né, se tornando então uma inflamação crônica. No caso da inflamação aguda, a gente tem a presença dos leucócitos, principalmente de macrófagos e células dendríticas. Macrófagos e neutrófilos, perdão. Então, na verdade, a gente tem lá os monócitos que estão no sangue, os monócitos, que é o leucócito mononuclear, está lá no sangue, e esse monócito, ele sai do sangue para o tecido de maneira natural, sem precisar de um evento inflamatório. Chegando no tecido, o monócito ele vai se diferenciar em macrófago e célula dendrítica, certo? Os macrófagos são fagócitos muito eficientes e estão ali justamente para funcionarem como guardiães daquele tecido. E sempre que tiver um agente agressor, ele vai tentar eliminar esse agente agressor. Então, os macrófagos eles já existem naturalmente nos tecidos. E os neutrófilos, eles ficam no sangue, certo? Os neutrófilos, eles ficam no sangue e quando são chamados, quando são induzidos a irem para o local da inflamação, eles vão, certo? Então, no caso da inflamação aguda, eu tenho, quando eu observo uma lâmina, por exemplo, de histopatologia, eu vou observar que eu tenho ali a presença fundamental de macrófagos e neutrófilos em abundância. E não à toa, né? São células extremamente eficientes para realizarem a fagocitose. Então, aqui só para a gente fixar um pouquinho mais, isso aqui são lâminas, né, são preparados de tecido. E aqui a gente observa principalmente a presença de neutrófilos, né, esses núcleos aqui bilobulados, a gente percebe a presença. Aqui no caso, um vaso congestionado, né, mostra a presença de hemácias que ficaram ali, um pouco mais com fluxo lento, um pouco mais retidas, e a presença desses núcleos grandões aqui, que são de fato os macrófagos. Então, a gente observa que numa inflamação aguda, eu vou ter a formação do edema e a presença de muitos neutrófilos e muitos macrófagos que vieram a partir dos monócitos lá do sangue. Então, eu observo uma predominância dessas células. E aí a fagocitose, eu lembro a vocês que é aquele evento em que o macrófago ou o neutrófilo, no nosso caso aqui da inflamação aguda, certo? Eles vão lá e englobam por meio de pseudópodes aquele agente agressor, né? Que pode ser um fungo, por exemplo, vai lá e envolve esse agente agressor com a membrana por meio dos pseudópodes e internaliza por meio de um vacúolo, que é uma bolsa, né? Uma bolsa membranosa. Para quê? Para poder isolar no interior de uma célula. Então, eu formo uma bolsa que literalmente enclausura o patógeno, certo? E aí, por meio da organela lisossomo, esse vacúolo e o lisossomo são fundidos, formando uma estrutura chamada fagolisossomo, né? Então, digamos que essas duas bolsinhas se unem. Essas duas bolsinhas se unem por quê? Porque lá no meu lisossomo, eu tenho uma série de enzimas e elas, né, trocando por termos simples, cortam todo o patógeno, né? Então, essas enzimas, elas vão digerir esse patógeno. Digerindo esse patógeno, a célula pode só eliminar os resíduos por meio da exocitose, certo? Então, eu tenho aqui a fagocitose, formação do fagolisossomo,
e eliminação dos resíduos por meio da exocitose. Então, é dessa forma que macrófago e neutrófilo conseguem fazer a eliminação dos agentes agressores, certo? Existe também a presença lá no fagolisossomo de radicais livres, né? Eu posso ter desses radicais livres espécies de oxigênios reativos, o mesmo óxido nítrico, que basicamente são radicais que vão compor ali uma destruição desses tecidos por meio de um estresse oxidativo. Então, basicamente, esses radicais livres conseguem danificar a célula do patógeno, o que leva também à eliminação desse patógeno junto com as enzimas. Uma outra parte também envolve a geração de uma estrutura muito interessante que os neutrófilos conseguem fazer a partir lá do seu núcleo. É a formação de redes extracelulares. Essas redes se projetam além da membrana e literalmente fixam, grudam o agente agressor. Isso também auxilia para que esse agente agressor não tenha tanta mobilidade e isso também possa facilitar a fagocitose de muitas unidades do patógeno ao mesmo tempo. Então, isso torna o processo bastante eficiente. Essas redes extracelulares são também chamadas, na verdade, são até mais conhecidas como armadilha extracelular de neutrófilos, NETs. Ok, e aí, só para finalizar um pouquinho dessa parte contextualizar, esses processos todos, principalmente a liberação de oxigênios reativos, radicais livres, eles além de levarem um processo, né, de eliminação do agente agressor, existe um problema aí, porque quando a célula que também consegue liberar para fora, né, para o meio extracelular, essas espécies de oxigênio reativo, também óxido nítrico, quando eles estão no ambiente extracelular, eles podem atingir outras células, as células do tecido. Então aí vai conseguir eliminar o patógeno por meio desses processos, isso vai ajudar a eliminar os patógenos? Sim, mas também isso acaba prejudicando o entorno, prejudica também as células do próprio tecido, as células saudáveis. E esse é um grande problema da inflamação, tá? Porque a inflamação ela tem essas consequências, essas repercussões que podem ser patológicas desse ponto de vista. Claro que isso, quando é muito localizado, bastante regulado, é um dano bem superficial que vai ser em que o tecido vai ser plenamente recuperado e depois do processo de eliminação fica tudo bem, fica tudo certo, vida que segue. Entretanto, quando a gente analisa do ponto de vista de que a inflamação aguda ela pode evoluir para uma inflamação crônica, isso é um problema, certo? É um problema porque as células do tecido estão sendo constantemente atacadas pelos radicais livres, né? E isso pode fazer com que elas tenham estresse oxidativo de maneira constante, o que pode levá-la à morte, certo? Então, existe esse viés que tem que ser visto. E aí, o término da resposta inflamatória, né? Então, a resposta inflamatória aguda, ela tem que ter um começo e tem que ter um final. Esse final, ele é justamente realizado quando o agente agressor, ele é removido, né? Então, ao final da resposta inflamatória, eu tenho que ter esse agente agressor removido e eliminado completamente desse tecido. Certo? Então, a gente finaliza quando o agente agressor é removido, quando também eu tenho aqueles produtos que induziram o processo inflamatório sendo também eliminados. Então, esses produtos pró-inflamatórios, ou seja, aqueles que induzem a inflamação, chamam os leucócitos para o local para que a inflamação aconteça, para que todas aquelas fases aconteçam, eles devem ser eliminados.
Na verdade, eles são produtos que já possuem uma meia-vida bem curta, certo? E aí eles funcionam e depois logo são inativados. Isso porque a gente não quer um processo de inflamação a longo prazo, certo? Então, eles logo são eliminados, né? Porque tem uma meia-vida já naturalmente curta mesmo. Os leucócitos também, ao final do processo e a remoção do agente agressor, eles devem sofrer apoptose. Então, os leucócitos, eles também têm que ter uma meia-vida curta durante a inflamação para que eles possam fazer a sua função e morrer depois, certo? Porque eles foram lá, fizeram o seu trabalho e precisam ser eliminados depois, senão também vão continuar produzindo produtos pró-inflamatórios, chamando mais leucócitos para o local da inflamação, né, para o local onde houve o dano, e isso vai aumentando cada vez mais o processo, podendo evoluir para uma inflamação crônica. Então, os leucócitos devem morrer. Inclusive, quando o processo acontece certinho, né, no final ali você tem a geração daquele pus, né, daquela substância purulenta, de cor amarelo cremosa, que é justamente ao final da morte desses leucócitos, junto com micro-organismos mortos, se caso for isso o agente agressor, e também, né, uma série de proteínas ali que foram do exudato, né, do próprio exudato. E aí depois esse pus todo é drenado e o tecido é restabelecido. No final também a gente tem aí a produção de moléculas anti-inflamatórias. Então, quando aquelas fases de recrutamento e eliminação do agente agressor acontece, no final eu tenho que ter a produção de moléculas anti-inflamatórias que vão ali possibilitar que ela literalmente bloqueie a ação inflamatória, porque a gente está no final da resposta inflamatória. Ela já teve sucesso e agora eu preciso reparar o tecido. Então, eu tenho que bloquear a resposta inflamatória, ou seja, a indução da inflamação. Eu tenho que bloquear essas moléculas, essas células que estão induzindo mais inflamação, porque o processo já acabou e ele precisa, no final, cicatrizar esse tecido, né, reparar esse tecido e finalizar o processo de maneira geral. Então é isso, finalizo por aqui. Hoje a resposta da inflamação aguda, os aspectos principais. Espero que tenha ficado compreensível para você.